De fato, ontem foi um dia de grandes mobilizações no Paraná e no Brasil. Milhões de brasileiros pedindo o fim da corrupção. De fato, é muito importante que todos nós façamos coro a esse grande movimento pelo fim da corrupção. Fim da corrupção no governo federal, fim da corrupção nos governos estaduais, fim da corrupção nos municípios, fim da corrupção em todos os espaços, e que todo agente público seja desencorajado de fazer com que a corrupção retire dos cofres públicos o imposto que é sagrado, que é colocado lá, para ser investido naquilo que é essencial, como educação, como saúde, como segurança, como infraestrutura. Recurso que é muito importante para o desenvolvimento de cada brasileiro e de cada brasileira. Então, neste item, tem todo o meu apoio. Me somo, como milhões de brasileiros se somam nesta luta contra a corrupção. Agora, é muito importante que a gente combata em todos os lugares que a gente está. Por isso, apresentei projeto aqui na Assembleia e quero o apoio de todos os deputados para que seja aprovado. Por exemplo, aquele projeto que acompanha o agente público para inibir o enriquecimento ilícito. Também apresentei projeto aqui para pôr fim, por exemplo, ao salário pago a ex-governadores, porque isso é uma vergonha. Uma vergonha ex-governador receber salário de mais de 30 mil reais. Chama-se verba de representação. Uma representação que ele não tem mais, porque ele não é mais governador do estado. E pior, viúvas de ex-governadores, tem projeto da minha autoria tramitando nessa Assembleia e nunca vem para a pauta, recebendo mais de 30 mil reais por mês. Isto é corrupção legalizada. Tem que vir para a pauta, nós temos que acabar com isso aqui no Paraná. Também fui à Justiça. Como outros também foram à Justiça para acabar com esta vergonha, que é ex-governador e viúva de ex-governador receber verba de representação sem nunca ter contribuído para a Previdência. Então, tem muitas formas de corrupção e nós temos que combater. E tem aí dois escândalos grandes. Um, chamado de Operação Publicano, que é fiscais da Receita, que roubaram mais de R$ 1 bilhão para beneficiar poucos paranaenses. Nós precisamos fazer a nossa parte. Conseguimos já 11 assinaturas de deputados, mas desde o dia 10 de março do ano passado, nós estamos atrás das assinaturas, para ter pelo menos 18, para instalar a CPI, para a gente ajudar sindicâncias, ajudar o Ministério Público a encontrar os culpados e fazê-los devolver o dinheiro roubado dos cofres públicos e serem punidos devidamente. Mas nós não conseguimos. Outra operação chamada Quadro Negro. Milhões de reais roubados da educação. E aí é preciso investigar. Não dá para a gente ficar acreditando em delator. É preciso investigar e separar corretamente quem deve e quem não deve. Porque não se pode transformar em prova a fala de delator contra agentes políticos ou empresários. Por isso precisamos avançar nas investigações. Mas também quero avançar aqui. Dizer que ontem também observei que muitos manifestantes se colocavam contra todos os políticos, contra todos os partidos
e propondo, então, que lideranças pudessem assumir o comando do país com proposta de direita, com proposta liberal, com proposta de Estado mínimo. E aí, gente, eu já alertei aqui em outra fala que pude fazer, já alertei aqui. Tem uma proposta chamada Uma Ponte para o Futuro, com 36 propostas, e que agradou uma parte dos empresários do Brasil, agradou especialmente os banqueiros, agradou uma parte dos políticos, e este documento se propõe em ser o plano de governo pós-Dilma. E aí tem algumas lideranças se colocando para implementar esse plano de governo. Eu gostaria que todo mundo pudesse entrar na internet, baixar esse documento e ler esse documento. Ler inclusive os comentários, os artigos de revistas, de jornais, de circulação nacional, e ler também a posição de alguns analistas, porque nem todos concordam com este projeto de Estado, que é acabar com a vinculação, por exemplo, constitucional, de aplicar o mínimo na educação, deixar os gestores livres para aplicar quanto quiserem na educação, não tendo mais punição para aquele que não aplicar um percentual mínimo na educação. Isso vale para as 3 esferas. Desobrigando o gestor a aplicar o mínimo em saúde, deixando ele à vontade. Propondo a privatização escancarada para pegar o patrimônio público e entregar para a sanha da iniciativa privada. Propondo, deputado Péricles, que o negociado prevaleça sobre o legislado, para não garantir mais o direito do trabalhador que está assegurado na CLT, que está assegurado na Constituição, ou quem é servidor público nos planos de carreira. Que o negociado prevaleça sobre o legislado, acabar com a segurança jurídica da classe trabalhadora. Um outro item que eles propõem, por exemplo, o documento que deve-se avançar na terceirização, aprovando aquele projeto que já passou na Câmara, que está no Senado, para poder também levar adiante a privatização, não só da atividade meio, mas também da atividade fim, e transformar o trabalhador numa pequena empresa para celebrar um contrato de trabalho com o empregador. E aí, ele não terá mais direito à carteira assinada, não terá mais direito à licença médica, não terá mais licença maternidade, não terá mais férias nem aposentadoria. Esse documento também propõe uma reforma drástica na Previdência, para aumentar a idade para aposentar, e mais do que isso, acabar com a indexação, que indexa ao salário mínimo, para que o aposentado possa se aposentar com um benefício menor que o salário mínimo, como era antigamente. Meu tempo não permite falar de todos os itens, mas eu peço a você que acompanha esta sessão, que entre na internet e digite lá Uma Ponte para o Futuro, que eu já chamei aqui nessa tribuna de uma ponte para o abismo, para o atraso, e que o Requião, que também é do PMDB e que é uma ala discordante desse projeto, disse que isso é uma ponte para o inferno. De fato é uma ponte para o inferno. Deputado professor Lemos, 1 minuto para concluir. De fato é uma ponte para o inferno. Esse programa que eles estão chamando de pós-Dilma. Por isso, quero pedir
a você, paranaense e brasileiro, que está indignado, que continue indignado, que faça o bom combate na defesa do Brasil e do povo brasileiro, mas que tome o cuidado de não defender um programa de governo e um novo governo que será totalmente contrário ao interesse da classe trabalhadora, que a maioria do povo brasileiro é quem produz e quem gera riqueza. Portanto, não podemos concordar com o impeachment, não podemos concordar com qualquer coisa. Nós temos que respeitar a Constituição e a nossa legislação vigente.